Cultura e Saber de hoje desembarcou na cidade de Ribeirão Preto, aqui no interior paulista, e veio falar com a escritora e poeta Rafaela Rimoli, que escreveu o livro Tudo Pode Me Sentir. Rafaela, muito obrigada pela sua participação. Eu começo, antes de falar do seu livro, te perguntando como que você se tornou escritora. Eu acho que foi um processo muito orgânico, assim. Primeiro, queria agradecer estar aqui, né? É um espaço da gente poder falar um pouco do nosso processo, e isso é muito importante até para a compreensão de quem a gente é mesmo e do público também, né? Então, acho que foi um processo muito orgânico. Eu lembro que teve um momento marcante na minha infância, onde eu decidi que eu queria escrever. Eu estava assistindo um filme com a minha mãe, devia ter uns 7, 9 anos, eu não lembro direito. E aí eu comecei a chorar quando o filme acabou. Assim, eu estava sentindo algo muito intenso. E eu comecei a chorar, abracei a minha mãe e eu falei, o que está acontecendo? Eu não tinha entendido o que estava acontecendo. E ela falou, você está emocionada. E naquele momento alguma coisa aconteceu dentro de mim, assim. Quando ela falou, você está emocionada, eu associei a palavra emocionada ao que eu estava sentindo, que era uma coisa que eu não conseguia nomear antes. Então, ali eu acho que eu fiquei com vontade de querer nomear as coisas que eu sinto e que eu não entendo, não compreendo. E eu lembro que eu fui pro quarto e escrevi uma frase que era quando você escolhe o que quer acaba escolhendo você. E foi a primeira vez que escrevi alguma coisa assim, inspirada, que eu chamo de quando eu estou em um momento de inspiração. E assim, naquele momento eu não percebi, não tinha consciência, porque eu era uma criança, né? De que eu precisava nomear as coisas que eu sentia e que eu não compreendia. Mas foi aquela abertura naquele momento que me deu essa potência para conseguir continuar fazendo isso durante minha infância, minha adolescência e até hoje, assim. Você escreve poesias, né? Escrever poesias, eu imagino que não seja fácil, eu não sou escritora, mas a gente tem livro de diversos temas, né? Livros científicos, livros de histórias infantis. O que te inspira a escrever? Muitas coisas me inspiram a escrever e eu acho que eu não tenho nem controle sobre elas, assim, sabe? A poesia, ela nasceu em mim de uma maneira muito espontânea. Eu não decidi racionalmente, vou escrever poesia. Quando eu entrei na adolescência, eu encontrei professores que eram incríveis, assim, e que me apresentaram a literatura. E eu, de cara, já fiquei apaixonada pelo escrito de poesia. E eu entendi que era o lugar, como diz Manuel de Barros, da loucura das palavras. E eu queria esse lugar. Eu queria esse lugar onde eu pudesse subverter a linguagem, onde eu pudesse criar imagens imaginárias e poéticas que conversassem muito mais com a minha questão imaginativa mesmo, assim, com o meu mundo interior e com como eu suponho que poderia ser o mundo que eu gostaria de habitar, assim. Muito bonito e muito profundo. E aí agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro dela, Tudo Pode Me Sentir, que é um livro de poesia. Aliás, é uma capa muito bonita, muito Obrigada. delicada. Eu fiz a capa e os desenhos. Você Sim. desenha também? Sim, eu sou artista visual. Que chique. Eu vou pedir para você escolher, então, uma dessas poesias e ler pra gente. Tá bom. Eu separei algumas aqui, deixa eu ver. Bom, eu acho que eu vou ler essa ou essa. Elas são curtas, assim. Tá bom. Quero os espaços incomensuráveis e as raízes tenras das árvores. Projetamos o nosso universo de dentro. Olha uma casa pequena na terra, não me serve mais. O que fazer com o inabitável? Bonito. Esse poema é sobre uma necessidade de pertencimento, eu acho, assim, sabe?
uma necessidade de pertencimento que me acompanha desde sempre, e de pertencer a si mesmo, de pertencer aos outros e de pertencer ao todo, onde a gente habita, o planeta mesmo, assim, o universo, é uma conexão com tudo. Então, quando eu falo que fazer com o inabitável é com essa sensação de quando a gente não consegue ter essa conexão. Então, a poesia, ela me traz essa conexão. Quando eu estou em momentos de desconexão com quem eu sou, ou com a minha relação com o universo, com o mundo, com as outras pessoas, eu recorro sempre à poesia. Então, para mim, ela é um meio de viver, de estar no mundo mesmo. Você acha que cada pessoa pode ter um entendimento diferente da poesia? Porque, por exemplo, quando você leu, teve um trecho que você falou, A Casa Pequena na Terra, Isso. que não me cabe mais, algo do Isso. tipo. Eu entendo como alguém que esteve em um lugar que não se sente mais pertencente a esse lugar e que saiu da caixa. É errado isso? Eu entender de uma maneira diferente? Ou você acha que é válido, talvez, do seu leitor não entender da maneira como você quis passar, mas também entender de uma forma poética? Não, é super válido, porque a experiência é única de cada um, assim, sabe? Eu acho que a arte, e eu entendo poesia como uma maneira de se expressar artisticamente, como eu sou artista visual também, então eu desenho, faço performance, trabalho com o corpo de maneira geral, eu entendo a palavra como corpo também, então eu acho que quando você escreve, você está escrevendo, eu no meu caso, né? Estou escrevendo para me reorganizar de alguma maneira na matéria, no caso, na palavra. Então, como o outro vai receber, é da subjetividade dele, assim, sabe? Então, ele não precisa entender racionalmente o que eu quis dizer num poema. Eu acho que a poesia nem serve para isso, assim, sabe? A gente não precisa entender exatamente o que o poeta quis dizer. Eu acho que é mais uma conversa do que você está lendo com o que você está passando na sua vida no momento, assim, da sua subjetividade, sabe? Do Sim. que você traz em você. Então, eu não acho de maneira alguma que as interpretações têm que ser iguais. Assim. Muito bem. Agora, você acha que a poesia ela tem um espaço importante ou igualitário com outros temas e outras abordagens dentro da literatura? Essa é uma pergunta difícil, porque dentro da minha vida e dentro do que eu vivo, eu estou muito imersa na poesia. Então, eu leio muito mais poesia do que outras coisas. Também, obviamente, leio outras coisas, mas eu estou muito dentro da poesia. Então, eu estou muito conectada com o que acontece na cena da poesia, sabe? E para mim, tem muita gente escrevendo coisas muito bonitas, assim. Mas eu não saberia dizer, de maneira geral, se a poesia tem menos espaço hoje. Eu acho que, na verdade, vem ganhando mais. Talvez tenha, em algum momento, menos espaço, mas eu acho que a cada dia que passa vem ganhando mais espaço. Por conta, eu acho que dessa necessidade mesmo de expressão de uma maneira não tão racional, assim, sabe? Isso é bom. E agora, acho que esse não é o seu primeiro livro, né? Não, Você não é. conversou, falou pra gente que tem alguns outros. Vou pedir já para você falar desses outros livros, mas eu começo perguntando se você teve dificuldade, por exemplo, no seu primeiro livro, encontrar uma editora. Como que foi esse processo? Sim. Foi um processo. Foi muito legal, na verdade. Eu sempre escrevi, pensava que eu ia publicar de alguma maneira, mas não foi algo planejado. Foi realmente tudo muito orgânico nesse começo, assim. Porque eu lembro que abri um edital do Sesc São Paulo, junto com a Bienal do Livro, e tinha que fazer um vídeo falando se você tinha um livro, era um autor iniciante e tinha um livro pronto, porém ainda não publicado. E aí era o meu primeiro livro que chama O Haver Flor. E aí eu submeti para esse edital um pequeno vídeo falando sobre o meu trabalho e tudo mais, e eu passei na seleção. Então eu lembro que eu fui para São Paulo, para a Bienal, e participei de uma mesa junto com outros 2 escritores com mediação do Fabrício Carpinejar. Legal. E
E a partir dali eu voltei para Ribeirão e uma editora que era daqui da cidade, mas ela não existe mais hoje, a editora Coruja, teve interesse em publicar meu primeiro livro. E aí eu publiquei com eles. Foi uma editora daqui, eu fiquei muito feliz por ser uma editora daqui naquele momento. E foi assim que começou. Muito bem. Agora eu quero te fazer duas perguntas, porque eu acho que uma se ligam à outra. A primeira é, dá para viver sendo escritor, escrevendo poesias? E a segunda pergunta é, como que você faz a divulgação, a venda dos seus livros? Onde que as pessoas podem te encontrar? Dá para viver uma pergunta difícil, porque dá para viver financeiramente? Financeiramente. Atualmente, eu não consigo viver financeiramente só das vendas dos livros. É mais uma questão de sobrevivência fazer, sabe? É como eu consigo existir no mundo. Eu tô sempre escrevendo um livro, eu tô sempre querendo publicar um livro, mas até hoje eu publiquei com editoras independentes e por meio de edital. Então elas abrem a chamada de novos autores. Isso até é legal para pessoas que querem submeter os seus trabalhos, né? E aí eu mandava, e aí passava na seleção e as editoras tinham interesse em publicar o meu livro, né? E a capa, inclusive, dos outros três livros que eu publiquei, eu conversei com a editora e eles deixaram que eu fizesse a capa também. Legal. Então foi esse processo, assim. Eu vou pedir para você mostrar para a câmera aqui, enquanto está falando. Isso. E aí os livros, eles são encontrados hoje nos sites das editoras. As pessoas podem comprar direto pelo site. Nas suas redes sociais também? Nas minhas redes sociais tem. Eu coloco todos os links lá. Aqui, ó. Aqui. Ela falou sobre a capa, gente, porque ela também é artista visual, né? Tem outros modos de fazer arte. Essa capa realmente é muito bonita. Fala a sua rede social, onde as pessoas podem encontrar os outros livros, suas outras autorias. Isso. O meu Instagram, que é o mais ativo no momento, é @Rafaela com 2 L's, Rimoli. E aí lá tem tudo que eu faço de arte, um perfil voltado mesmo para as minhas expressões no mundo. Então tem dança, tem performance, tem videoarte, tem poesia, tem os livros todos lá com os links de onde comprar cada livro. Legal. E tem também as pinturas, bastante pintura. Para você que está chegando agora no Cultura e Saber, nós estamos na cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, conversando com a escritora de poesias Rafaela Rimoli. E aí eu já quero ligar a cidade, Rafaela, a essa questão de escrever. Aqui é uma cidade muito mais tranquila, tem uma paisagem incrível. Essa livraria onde a gente está é muito bonita, inclusive eu acho que aqui é um lugar de inspiração. Na capital paulista, né, a gente vive naquela loucura e todo mundo com muita pressa, muitos números. O lugar, você acha que acaba inspirando também a escrever poesia, a escrever literatura? Eu acho que sim, porque de alguma forma eu estou inserida nesse lugar, então não tem como o lugar não interferir de alguma maneira, mesmo que não seja de maneira clara e óbvia. Por exemplo, eu nunca escrevi um poema sobre como é viver em Ribeirão Preto, mas tudo que me cerca, quando eu estou inserida no espaço onde eu vivo, de alguma maneira interfere na minha personalidade, em quem eu sou, e consequentemente isso vai aparecer de maneiras diferentes na minha escrita, assim, sabe? Então, eu vivi aqui minha vida inteira. Eu nasci aqui em Ribeirão. Quando eu era criança, morei 2 anos só em Jundiaí, voltei para cá, mas eu era muito nova. Então, eu tenho essa vivência de Ribeirão Preto como um espaço antes de não pertencimento e de agora encontrar espaços onde eu consigo existir, que a minha potência criativa possa colaborar de alguma maneira com o espaço onde eu habito, sabe? Sim. Então, eu acho que o lugar onde você tá acaba influenciando em quem você é e na sua escrita
consequentemente. Eu acho que cada pessoa, ela escreve por uma motivação. A sua motivação não me parece ser uma motivação financeira. Você mesma falou sobre sobre essa questão de se expressar no mundo, colocar para fora o que você está sentindo. Vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre essa questão do sentimento, para quem ainda não conhece poesia, para quem não consome poesia, para quem está entrando nesse universo agora. Sim. A poesia, ela é um espaço de você exercitar os sentidos, assim, exercitar o sentimento. Eu sou formada em arte terapia também, então tenho uma pós-graduação em arte terapia, na verdade. Me formei em letras, sou formada, fiz a pós em arte terapia, e eu utilizo a arte de maneira geral, incluindo a poesia, muito para a gente trabalhar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Eu ia te perguntar isso, desculpa até te interromper, mas é isso. Às vezes a gente fala, eu tenho um hobby, pintar. E às vezes te serve como uma terapia, na verdade. Com certeza. Né? Para mim sempre foi assim, é isso. É um espaço terapêutico de cura. Eu levo sempre muito, quando eu trabalho essas questões, principalmente as questões de saúde mental, eu trato questões de saúde mental, inclusive depressão, e escrever poesia principalmente é algo que me ajuda a lidar com essas questões. E quando eu trabalho isso com outras pessoas, também ajuda a gente a falar das nossas próprias emoções e colocar no papel de uma forma que talvez a gente não conseguiria de outra forma, sabe? Ou a pintura também. São maneiras da gente expressar os nossos sentimentos, reorganizar os nossos sentimentos e, na verdade, dar um espaço para que eles existam, mesmo os sentimentos difíceis, e que eles tenham um momento de serem expressados, trabalhados e ressignificados dentro da gente, para que a gente tenha a capacidade de lidar e continuar vivendo no mundo. As pessoas te dão feedback e, por exemplo, olha, Rafaela, eu li esse livro, eu me identifiquei, me ajudou nesse sentido, porque como você falou, né, é uma maneira de me expressar, de colocar no papel ali sentimentos que eu tenho, que às vezes não são fáceis de identificar ou de assumir. As pessoas imaginam que também se sintam assim, elas chegam até você para falar, e você tem algum caso para estar pra gente? Claro que não precisa falar nome. É muito legal, porque as pessoas realmente chegam. E quando elas chegam, é o que faz todo sentido, assim, sabe? Para essa jornada toda de existência, assim, de maneira geral. Porque elas leem um poema e vêm falar comigo, e vêm falar, olha, esse poema hoje salvou o meu dia. Tipo, já teve pessoas que me escreveram falando, obrigada por postar isso hoje, porque isso realmente salvou o meu dia hoje, assim. E é isso, né? A Matilde Campilho, que é uma poeta portuguesa, fala que a arte, ela não... Assim, ela salva os minutos, os segundos, os instantes. Ela tem a capacidade de nos resgatar num momento, talvez que a gente esteja num momento difícil, assim, sabe? Então, é um resgate instantâneo ali, é uma coisa a conta-gotas, talvez, mas em algum momento você vai ser arrebatado pela beleza ou pelo conteúdo de algo e aquilo pode mudar o que você estava sentindo no momento, assim, sabe? Talvez não seja uma cura permanente, mas é um alívio instantâneo e que pode ajudar a gente a ressignificar, sabe? Assim como todos os lugares, eu acho que em Ribeirão Preto também não tem só beleza nem coisas boas. Sim. O que não sei como, talvez você me corrija se eu não me expressar da maneira correta, mas talvez essas partes não tão boas da cidade onde você vive, como você falou que você viveu sempre. Você consegue enxergar ali ainda algo bom? Aqui na cidade? Aqui na cidade ou em qualquer outro lugar, assim, em situações não tão boas. Passei por uma situação ruim, você citou uma questão muito importante, que é a questão da saúde mental. Isso. Hoje em dia o país, ele vive nessa... E aí eu citei a capital paulista também, as pessoas vivem nessa sangria de estarem fazendo e entregando e respondendo, e eu acho que isso gera muita ansiedade, e é toda uma questão em cima disso. Você acha que experiências não tão boas, por exemplo, como lugares ou saúde mental, elas podem ser transformadas através da poesia, do nosso modo de pensar e de ver?
Eu acho que sim, eu acho que a poesia, ela cria um mundo imaginário, assim, para mim. Ela, ela cria um lugar onde eu posso existir. Então, todas as outras coisas que são difíceis de serem lidadas, porque tem muitas, assim, Sim. inclusive aqui onde eu vivo, e eu acho que em qualquer lugar, Uhum. e ainda mais com as questões de dificuldade de saúde mental, mas a poesia vira um refúgio. Então ela bota uma lente, às vezes, nos nossos olhos, assim, e faz a gente enxergar as coisas com mais potência, sabe? Então, para mim, a poesia me ajuda. É um estado. Para mim, ser poeta, eu me entendo como poeta primeiro do que todas as outras artes que eu acabo me desenvolvendo, porque é um modo, para mim, é um modo de estar no mundo, sabe? É o olhar contemplativo para as coisas. Então, é um outro ritmo, é um ritmo sem pressa, é um ritmo contemplativo, Sim. de você olhar para tudo de maneira tentando encontrar beleza nas coisas, assim. Sim. E você consegue enxergar, você falou bastante sobre o modo que eu me expresso, o lugar para onde eu vou. Você consegue enxergar que você ajuda outras pessoas a fazerem isso? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim, porque as pessoas me dão esse retorno, né? E aí, quando as pessoas me dão esse retorno, eu posso mensurar um pouco, assim, de como, de como é essa inspiração para o outro, assim, sabe? Não necessariamente eu ser a inspiração, mas a pessoa descobrir que ela tem a potência nela, sabe? Sim. Por exemplo, eu trabalho com crianças e dou arte terapia para crianças, Que a legal. aula de artes para crianças, eu sempre trago poesia Uhum. e o quanto e principalmente crianças em risco biopsicossocial, assim. Tá. E aí o quanto elas confiam em mim e no meu trabalho e o quanto eu vejo que elas conseguem se entregar e se doar, claro, cada um com as suas questões, as suas limitações, porque cada ser humano é único, né? Sim. E o quanto eu consigo ver que elas conseguem se abrir para quem elas realmente são, assim, a partir da poesia, sabe? Então, isso para mim me alimenta de certa maneira. Muito bem. Eu quero finalizar, nosso tempo está chegando ao final. Eu vou te entregar de novo o seu livro, Rafaela, na sua mão, e eu vou pedir para você repetir as suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar o seu material, e finalizar lendo uma poesia para gente, se você quiser escolher uma poesia um pouco mais longa, para quem está em casa, para a gente finalizar o programa hoje com um poema, pode ser? Ah, tá bom, claro. Minhas redes sociais é o Instagram, @Rafaela com 2 L's, Rimoli. E visitem, lá vai ter bastante coisa para a gente poder trocar. E vou escolher um poema aqui. Ótimo. Os poemas desse livro, eles são todos mais curtos, assim. Uhum. Esse livro eu acho que foi, na verdade, uma inspiração um pouco da leitura de uma poeta argentina, que é a Alejandra Pizarnik, que é minha poeta favorita. Que te inspirou neste